convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o texto que foi retirado do Evangelho de São Lucas para ser meditados por nós hoje está na sequência, vem logo depois daquele envio que Jesus faz com os 12. Envia-os a pregar, dá a eles autoridade para expulsar os demônios, realizar curas e os diz, os instiga a anunciar o reino dos céus. Logo em seguida vem narrado este trecho em que chega, Lucas ele não vai narrar a morte de João Batista, mas narra esse trecho, preparando o encontro que acontecerá entre Cristo e o tetrarca Herodes. Ele chega aos ouvidos de Herodes muita coisa. Estão dizendo que João Batista que voltou, estão dizendo que é Elias que apareceu, estão dizendo que é um dos profetas que ressuscitou, dizem muitas coisas a respeito de Cristo. Quando essas informações chegam para nós assim bem meio truncada, chegam para nós de maneira incerta, ninguém diz com exatidão as coisas. Parece que é, parece que não é. Enfim, isso aqui tem um nome, que é boato. Herodes escuta boato a respeito de um homem, desse homem, nós sabemos que é Jesus, Herodes não sabe quem que é, ele escuta apenas um boato. E de onde é que vem o boato? O boato ele tem uma origem, uma causa, um tanto quanto perversa, que se chama curiosidade. O boato ele é o dizer aquilo que ouviu, ou dizer aquilo que acha que ouviu, ou seja, boato é aquilo que a gente diz e não temos certeza, não temos profundidade daquilo que nós comentamos. É um balbuciar sem sentido, que às vezes alimenta muito o nosso ego, às vezes, chega a dar um prazer, é aprazível à nossa perversidade, os boatos, sobretudo quando diz respeito das outras pessoas. Enche a nossa imaginação, dá ao nosso coração uma certa alegria, claro. Isso aí é um sinal bem claro da concupiscência, da atração que nós temos para as coisas perversas. Mas, enfim, chega esse boato aos ouvidos de Herodes, e Herodes fica perplexo. Eu olhei em 3 traduções da Bíblia, e todas elas traduzem essa mesma palavra, que ele ficou realmente perplexo. Por quê? Já vem logo em seguida a justificativa, ele vai dizer, eu mandei degolar João Batista. Estão dizendo que mas não pode ser João Batista, porque eu mandei matar João Batista. Veja a arrogância que Herodes possui a pessoa de Herodes. Não é possível que ele volte, porque eu, rei Herodes, já mandei matar João. Então ele quer ver quem que é, mas já sabendo, ciente, convicto de que não pode ser João Batista, porque ele, rei, uma vez sendo mandado matar João Batista, este não pode voltar mais. A sua obra, devido ao seu poder, não pode ser desfeita. Mas mal Herodes imagina que esse homem que ele julga não ser João Batista, tem certeza que não é João Batista, e ele está certo, mas ele mal ignora que este homem a que ele procura ver é aquele que vai ressuscitar a filha de Jairo, que vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, que vai ressuscitar Lázaro, depois que este ficou 4 dias morto. Ou seja, ele vai estar diante de um homem que tem a palavra, uma palavra tão poderosa que é capaz de derrubar a autoridade, tanto de Herodes, quanto da fortuna, quanto da sorte, quanto das vicissitudes da vida. Ele é capaz de afugentar a morte e devolver ao corpo o sopro da vida novamente. Ele é capaz de devolver para um corpo que está jogado, destinado à podridão, devolver para ele o vigor, devolver para ele uma alma.
E tudo isso, todas essas informações, meio que escapam da mente de Herodes. Porque Herodes, aqui numa sanha estranha, ele está aqui totalmente comovido pelo quê? Pela curiosidade. Herodes quer ver Jesus como a gente vê e vai num circo, um personagem de circo. E mal ele sabe também que, enquanto ele quer ver Cristo como um personagem de circo, ele faz papel de palhaço. O universo ri da cara de Herodes, faz chacota de Herodes, os anjos debocham de Herodes. Os justos que viveram no Antigo Testamento riem dele. É uma piada, esse homem aqui, essa parcela ínfima e miserável da criação de Deus, esse homem cuja memória será esquecida. Ninguém sabe quem que é Herodes. Você sabe o nome dele, o que ele fez, quais são suas obras, quais os prodígios que ele fez, qual o trabalho, o benefício que ele teve para o povo de Israel. Pouquíssima gente sabe. Para a gente ter acesso a isso, a gente vai ter que vasculhar demais, né? Vai dar um trabalho enorme para descobrir uma informação dessa. E outra coisa, por que nós quereríamos ver a história de Herodes com tantos outros homens que viveram no tempo dele, importantes, viveram antes dele? Por que preocuparíamos em gastar tanto tempo, ter tanto esforço para ver a memória desse homem? Portanto, a criação caçou aqui de Herodes, porque o palhaço, na verdade, é ele, né? Ignorando aqui quem é este Cristo, este homem que realiza esses prodígios e esses milagres todos. É bem interessante a figura, imaginarmos a figura de Herodes como uma pessoa completamente largada aos vícios, né? Sem trabalho nenhum, que ostenta um título de rei e não exerce o seu governo. É uma autoridade completamente viciada e se torna realmente, Herodes aqui, uma figura obsoleta, nem fede nem cheira, provavelmente, né? Tem tantos outros que ali trabalham, exercem um poder até maior do que ele, e ele ali fica apenas na ostentação de ouro e dos seus vícios. E assim é muito fácil a gente atrelar a ele, atribuir a ele esse qualificativo de curioso. A curiosidade é própria das almas que estão perdidas nos vícios. A curiosidade, ela é aprazível, a curiosidade, ela é inimiga da sabedoria. A curiosidade, ela se contenta apenas com a materialidade das coisas, e com a materialidade das coisas eu digo a exterioridade das coisas. Pouco importa para ela o resto. Tudo que foi criado, além da exterioridade, tem mais coisa ali, né? Tem um mundo enorme de sentido, e o pecado mais grave, né, gravíssimo que o curioso comete, é de olhar com essa mesma vontade de materialidade, de exterioridade, com aquele olha para os objetos, para as pessoas. Se um objeto, se uma pedra simples, ela tem um mundo de significado por detrás dela, que dirá uma pessoa? Uma pessoa, o que não é, qual que é o universo insondável que não é um ser humano, com seus anseios, suas emoções, suas paixões, suas vontades, suas intrigas internas, suas guerras, etc. É tanta coisa que cabe dentro de uma pessoa humana que é muito difícil a gente ter acesso a ela. Mas o curioso, quando ele olha para alguém, ele só vê a aparência que aquela pessoa apresenta. A aparência que é algo tão fútil nosso, a dimensão tão frugal nossa, porque ela muda com tanta frequência, né? Eu posso acordar muito feliz e dormir com raiva, ao contrário. Eu posso estar de um jeito e depois mudar de feição várias outras vezes durante o dia. O ambiente nos afeta, as companhias nos afetam, os pensamentos que nos advêm nos afetam. E ficar só com a exterioridade, com as impressões, é muito pouco. E a maioria das vezes o que acontece é isso, ficamos apenas com essa parte externa. Porque a curiosidade, ela só olha, mas não quer captar nada. Ela olha, pegou a impressão, acabou. E daí vem o boato, porque ela não sabe, ela não vê. Ela vê uma feição pura e simplesmente que muda, e a outra pessoa vê outra, que vê outra, que vê outra, e forma aí uma espécie de figura esquizofrênica, uma coisa estranha que não tem rosto, ou que tem vários rostos ao mesmo tempo, e vira uma coisa assim meio que confusa, né? Mas de tudo isso vai vir, não é? Isso tudo que vem às vezes, inclusive, a gente tem que tomar cuidado, porque a curiosidade, ela às vezes aparece como ciência, como sabedoria, como busca de conhecimento, e às vezes não. Como eu sei a diferença? O conhecimento verdadeiro, ele tem que atrelar alguma coisa, ele tem que servir para a nossa vida de algum modo. Ele tem que nos constituir enquanto pessoas, seja lá qual for esse conhecimento. O conhecimento que a gente adquire de modo verdadeiro,
Em primeiro lugar, ele busca ali a verdade da coisa. E quem busca a verdade não pode se contentar com as aparências. Quem busca a verdade tem que demorar no objeto, tem que estudar o objeto, examinar as facetas desse objeto e aprofundar nele, até chegar ali usando uma linguagem filosófica clássica, chegar ali nas causas primeiras, na essência daquilo que a coisa é, aquilo que faz a coisa ser ela mesma e não outra coisa. O curioso foge, né, desse tipo de coisa, corre disso, não lhe apetece nenhuma dessas coisas. Né? Dá trabalho, de fato, dá trabalho, mas a virtude e a justiça acompanham o sábio. Daí vem a resposta da primeira leitura para os curiosos. Né? Vaidades das vaidades. Tudo é vaidade. Ou seja, vaidade das vaidades, está dizendo que tudo é banal. Né? O que adianta, né, vai dizer no versículo 3º, que proveito tira o homem que se esforça, né, derrama o seu suor com o seu trabalho? Nenhum. Ele vai passar. O homem que semeia uma grande propriedade, por exemplo, nossa, muito bem, alimentou tantas pessoas, Deus seja louvado por ele, mas ele morre e já ninguém mais se lembra dele. Talvez ninguém mais se lembre do alimento que ele forneceu. Passa um tempo, talvez aquela lavoura nem mais exista, cresça ali um matagal. Os esforços nossos, comparado a toda a obra da criação, a complexidade da criação, são risíveis. Nós somos muito pequenos, nós somos muito miseráveis, né? E ainda assim queremos julgar ser tanta coisa, não. Nós, diante das maravilhas que Deus criou, diante da sabedoria de Deus, nossa sabedoria ela é quase nada, ela é pó. Né? Sábio é aquele que é justo, ou seja, é aquele que vive de acordo com a realidade. É aquele que sabe admitir que ele não sabe de nada e que Deus sabe de tudo. E mais ainda, sabe que possui a sabedoria, que pode obter a sabedoria quando ele está atrelado ao nosso Deus. E assim o sábio, o justo, ele sabe fazer essa oração e fazer essa oração de maneira sincera. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. E veja, aquele que é sábio porque ele pegou para si uma sabedoria que não vem dele, mas vem do alto. O sábio é aquele que deixou-se penetrar pelo autor de toda a vida, o autor da criação, bebe dele, e conforme essa sabedoria que ele bebe, aí ele vive. Essa pessoa não tem tempo para picuinha, não tem tempo para boato. Uma pessoa que assim procede, ela vive de acordo com a verdade e encontra graças aos olhos de Deus. Uma pessoa dessa não busca ver, não tem o interesse por ver Jesus, não procura ver a Cristo, mas procura conhecê-lo, que é bem diferente. Busca ficar com Cristo, demorar na pessoa dele e aprofundar na sua pessoa, a fim de chegar à verdade daquilo que ele é. Né? A verdade, sendo o próprio Cristo a verdade, quem embarca nessa aventura de conhecer verdadeiramente o Cristo, ele sendo a verdade, vai ver que não seremos nós que conheceremos ele profundamente, mas olhando para ele, que é esse sol, essa luz resplandecente, é ele que vai nos iluminar e nós vamos acabar por conhecer a nós mesmos. Né? Nesse mistério, quem embarca no mistério de conhecer a Cristo, de se enamorar por ele, sai muito mais homem, sai muito mais ser humano, pois estará diante daquele que foi o modelo, né, para a nossa criação. Né? Quando Deus formou o homem do barro, tinha na sua mente o Filho que haveria de se encarnar. 2 grandes santos da patrística dizem isso, que é Tertuliano e Santo Irineu de Lyon. Ou seja, aprendamos com esse evangelho a aprofundar em Cristo, na pessoa de Cristo, a conhecê-lo profundamente e nos abstermos de boatos, de ouvir dizer dele, de picuinha, Jesus é um cara bacana, etc., etc. Não, aprofundar e conhecer aquilo que ele veio dizer para nós de si e que nós temos aqui presente na Sagrada Escritura. Né? Aproveitando que a felicíssima ideia da igreja de dedicar um mês ao mês da Bíblia, o mês de setembro, é o mês dedicado à Bíblia. Recorramos à Sagrada Escritura, voltemos a ela constantemente, não com o objetivo de estudar, não, primeiro com o objetivo de rezar, de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. Não ter medo de ler essas páginas e se alimentar dela, ver aquilo que o Cristo tem para fornecer a nós de modo particular. Alimentemos-nos dessa palavra, vivamos deste pão, que é o pão da palavra de Deus, que é o pão da lei de Deus, que é o pão dos ensinamentos de Cristo, o pão do seu exemplo.
vejamos tudo aquilo que ele disse e tudo aquilo que ele fez. E lendo isto aqui, meditando, né, demorando na Sagrada Escritura, não lendo de maneira rápida, mas demorando nas Sagradas Escrituras, nós, aproximando assim dele, nós nos configuraremos cada vez mais o Cristo, a fim de que nós nos tornemos outros Cristos, né? A fim de que nós resplandeçamos esta luz, né? A luz que não vem de nós, a luz que vem dele, para que nós bebamos desta sabedoria que não é nossa, mas é uma sabedoria divina. Assim estaremos junto com a verdade, iluminados com a verdade, justos, agradáveis aos olhos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.